Você está no Happy Hour Imobiliário com Lisa Mestieri, no A Hora do Direito Imobiliário. Hoje o nosso assunto será FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O FGTS foi criado em 1966 no governo militar, na ditadura, com o objetivo de garantir uma indenização ao trabalhador. Ele é descontado 8%, é depositado nesse fundo. Na época da ditadura, em 1966, até a Constituição de 1988, caso o empregado fosse demitido sem justa causa, o empregador teria que pagar uma multa de 40% do valor que estava ali no fundo depositado em favor do empregado e 10% em favor do governo. E isso acabou com a nova Constituição, mas o FGTS continua. É descontado 8% e vai para um fundo de indenização, né? E este fundo, o FGTS, é usado para várias coisas, dentre elas uma muito importante que é financiamento imobiliário, né? Para a compra do imóvel. Hoje nós temos aqui conosco Gilberto Melo, empreendedor, empresário, CEO do Clique Habitação. Ele é palestrante, escritor também, escreveu um livro muito bom que eu recomendo, Desmistificando Financiamento, e vai nos esclarecer muitas coisas sobre FGTS. Agora, para a primeira pergunta, eu gostaria de saber, Gilberto, como se consulta. Primeiro, eu gostaria de agradecer, antes de tudo, a presença do Gilberto aqui. Com muita alegria que eu estou aqui recebendo o Gilberto. Muito obrigada. Então, vamos à primeira pergunta que nós temos aqui, que é: como consultar o saldo da conta vinculada do FGTS? Obrigada. Olá, Luísa. Obrigado pelo convite. Bom, como você já falou, o FGTS é um fundo importantíssimo para o trabalhador. Ele tem diversas formas de saque e uma delas é o uso para o crédito imobiliário, além de ser o fomentador da habitação popular. Então, os financiamentos populares, tipo Minha Casa Minha Vida, e agora o novo programa do governo Casa Verde e Amarela, são assim, baseados e têm o funding FGTS como algo importantíssimo. Tá? Então, é importante para o trabalhador acompanhar se a empresa está fazendo os depósitos adequadamente. Então, eu vou compartilhar uma tela aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto. Então, a Caixa ela disponibiliza várias formas de consulta do saldo da conta vinculada. Para quem é correntista do banco, ele pode utilizar o Internet Banking. Lá existe uma aba específica para que ele possa consultar o saldo da conta e a evolução da conta. Tem também um app para quem tem celular, um smartphone, né, que é muito útil, muito fácil de utilizar e você pode acompanhar mensalmente a evolução do saldo na conta e os depósitos, né? Além do app, a Caixa ainda disponibiliza informações sobre os depósitos e saques por mensagem de SMS no celular. E o último canal, para quem não tem outra alternativa ou que precisa comparecer pessoalmente na agência da Caixa, também pode fornecer as informações. Muito bom. E eu gostaria de deixar aqui um recado. Se por acaso você desconfia ou descobre que seu FGTS não está depositado, você tem alguns caminhos a seguir. Um deles é a justiça, né, trabalhista, e o outro, você pode, inclusive, se demitir, demissão do próprio trabalhador, por justa causa, sem perder nenhum dos direitos, tá?
É muito importante, como o Gilberto disse, o FGTS, ele é um financiamento que faz toda a diferença para quem pretende conseguir a sua casa própria, né? Ele ajuda e muito. Então, agora, vamos para a segunda pergunta que eu recebi aqui. Quais situações, Gilberto, é possível se usar o FGTS para conseguir o tão sonhado imóvel, a casa própria? Então, o uso do FGTS em uma moradia própria é permitido para a aquisição do imóvel e também para a construção. Eu tenho aqui uma apresentação que a gente vai mostrar para ilustrar, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, né? Então, vamos por aqui. Então, próximo slide. Tá. Então, nós temos aí as duas formas de utilizar, né? Assim, as regras do uso do FGTS podem ser feitas com financiamento e você também pode adquirir sem financiamento, à vista, né? Desde que você atenda às condições, né? Você pode utilizar tanto para aquisição para construção e também por meio do consórcio imobiliário, é permitido utilizar. Então, você pode usar para pagamento parcial ou total do preço, no caso à vista, né? E também como o complementar do lance no consórcio imobiliário. Na construção, é assim, você tem que ter o projeto aprovado, né? E se você estiver adquirindo um lote, para você utilizar o FGTS, você precisa ser concomitante, ou seja, você tem que comprar o lote e já fazer o financiamento para a construção. Ou até à vista, é possível você fazer sem financiamento. Tá? Mas você tem que ter um projeto aprovado pela prefeitura, a engenharia do banco vai analisar e a liberação dos recursos é feita de acordo com o andamento da obra. Então, nós temos basicamente essas situações, né? Então, Eu posso só fazer uma pergunta aí que me veio? No caso, para usar o FGTS, o imóvel que eu vou adquirir, ele tem que ter uma matrícula individualizada e a situação dele junto aos cartórios, ela tem que ser regularizada? Sim, só é permitido, eu tenho um pouquinho mais para frente a gente vai falar nisso, mas para você utilizar, o imóvel tem que estar matriculado, sem assim, ônus e sem problemas. O imóvel, assim, outra questão importante é que você não pode usar o FGTS, por exemplo, para comprar um lote. Então, tem que ter um imóvel ou você tem que fazer para a construção. Então, o imóvel tem que estar matriculado e, assim, sem ônus ou sem problemas na matrícula. Tá? Uma coisa importante também que a gente está falando nesse slide agora que está compartilhado é que também é uma questão assim que o trabalhador também, ele comprou o imóvel, isso não quer dizer que ele vai ter que ficar eternamente naquele imóvel. Ele pode depois mudar ou comprar outro imóvel. Isso não vai ser um impedimento. Embora muita gente pense isso não é um impedimento. Ou seja, o uso do FGTS vai poder, se o financiamento foi concedido regularmente, mesmo que você adquira outro imóvel, você pode continuar usando o FGTS durante o financiamento. Tá? E outra coisa importante... Sabia, hein? Isso é um detalhe que muita gente não sabe, Roberto. Exatamente. E assim, a gente tem uma certa dificuldade, principalmente em alguns bancos, que eles querem restringir esse tipo de uso, mas é importante o trabalhador saber que ele tem o direito. Ou seja, se ele originalmente fez o financiamento está regular, está bonitinho, ele teve que mudar de cidade, por exemplo, ele foi para o interior ou foi para outro estado, ele pode continuar usando o FGTS para aquele imóvel dele, ele fez corretamente. E futuramente, se ele vender ou quitar esse financiamento, ele talvez possa utilizar nesse novo imóvel que ele estiver adquirindo. Né? A gente pode falar um pouquinho disso um pouco para frente. Que bom! Uma ótima informação.
Outra questão importante é que todos os financiados, ou seja, todas as pessoas que estão financiando, desde que eles se comprometam a morar no imóvel, ele pode utilizar o FGTS. Então, você é casado, você e a sua esposa podem utilizar. Se você tem um companheiro, uma companheira, ambos poderão utilizar, desde que estejam financiados junto ao banco, né? Ou seja, que participem do contrato. Tá? A gente tem também a questão do limite do valor que você pode utilizar no FGTS, né? Então, você não vai poder, por exemplo, você está comprando um imóvel de 100 mil, se você tem 150 mil no FGTS, você não vai poder sacar esses 150 mil. Você vai ter que utilizar o valor limitado ao valor de compra e venda, ao custo da obra, no caso de construção, e existe essa limitação de utilização. A grande vantagem de utilizar o FGTS é que nem todo financiamento você não consegue financiar 100%. Então, ele pode servir como uma entrada, né? Então, você pode utilizar o FGTS como entrada. O rendimento do FGTS, embora hoje esteja assim, que 150% da Selic, que ou seja, um rendimento muito bom, comparando com os investimentos financeiros, ele vai ser inferior à taxa de juros do financiamento. Então, quanto menos você financiar, menos juros você vai pagar no financiamento. Então, essa é a grande vantagem. E, além de tudo, você poderá, se for financiado no SFH, continuar utilizando o FGTS para amortização e para o pagamento de parte de prestação. Tá? E aí, essa utilização permite que você reduza a dívida e até encurte o prazo de pagamento do contrato, facilitando até a quitação do imóvel antecipadamente. Ô, Gilberto, uma dúvida que me mandaram por e-mail, e eu gostaria que você esclarecesse. Você falou do casal que usa o FGTS. Necessariamente, eles não precisam estar casados, eles podem ter uma união estável e eles assinando o contrato em conjunto, usam dos dois para adquirir a casa, é isso? Pode usar? Isso, exatamente. Essa era uma Tem outras questões assim que às vezes assim ocorrem, que a gente tá para falar um pouco mais para frente, mas assim a gente pode falar. Por exemplo, se a pessoa comprou como solteiro, ele passou a ter uma companheira, um companheiro, ou ter um marido, uma esposa, desde que o casamento seja com comunhão universal de bens, e onde no pacto antinupcial o imóvel conste como comum ao casal, mesmo que você não tenha participado do financiamento, você vai pôr o novo proprietário, vamos dizer assim, que com o casamento ou com a união estável, desde que esteja com regime de comunhão universal de bens, poderá utilizar o FGTS durante o financiamento também. Que bom! Então, deixa eu só esclarecer aqui para quem está nos ouvindo que o regime de comunhão universal de bens é aquele em que você estipula, você tem que casar com pacto, porque hoje é o regime, se você não escolher nenhum regime, você vai casar com o regime parcial de bens. Então, para você ter o de comunhão universal, você tem que declarar que vocês querem isso. E uma coisa interessante que eu queria colocar aqui para o Gilberto, e ele vai poder nos tirar uma dúvida, este novo programa, Casa Verde Amarela, pode, como o próprio Gilberto já falou, ser usado o FGTS no programa. E o programa tem uma particularidade ali que eu vi, que via de regra, eles dão prioridade para passar o nome da propriedade para a mulher, porque ela normalmente fica com os filhos, à exceção se é o marido que fica com os filhos. Num caso de separação, você vislumbra isso também, mesmo que as pessoas comprem juntos, usem os dois FGTS, aí nesse caso iria para o nome dos dois, mesmo com separação, ou ainda valeria essa ideia, ou está tudo muito novo para a gente tirar essa dúvida? Luísa, na realidade isso já está contemplado no programa atual. Acho que o governo ressaltou essa questão, né, que procura valorizar a questão da mulher, né, como provedora, né, principalmente se tem filhos, né, então a mulher tem prioridade nesse sentido. Qualquer questionamento do outro cônjuge
seria feito por fora do financiamento, né? É uma boa discussão, é uma discussão até mais para você que é advogada, né? Sim, Que como eu é recebi, controverso, mas a ideia é valorizar a mulher como provedora do lar. porque Tá? Então, isso inclusive já ela é. existe e está sendo assim ressaltado no novo programa do governo. Sim, já era do passado, inclusive é uma linha que a gente tem há algum tempo mesmo, porque, via de regra, quem fica com os filhos normalmente é a mulher. Obrigada por tirar essa dúvida. Ok. Vamos dar continuidade, então, aos requisitos. Quais são os requisitos do trabalhador? Do trabalhador, né? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, o primeiro requisito para ele poder utilizar o FGTS na compra da casa própria, ele tem que ter pelo menos 3 anos do regime do FGTS. Não precisa ser na mesma empresa, ou seja, ele pode trabalhar 1 ano numa empresa, 2 anos em outra e assim por diante. Mas, no mínimo, ele tem que ter 3 anos sob o regime do FGTS. Tá? Ele não pode ser titular de financiamento ativo no SFH. Ou seja, se você já tem outro financiamento, você, mesmo que seja em outro município, por exemplo, você teria que quitar esse financiamento para poder utilizar no novo. Ou seja, quem já tem um financiamento e esse financiamento está em andamento, ele não pode fazer o uso do FGTS na eventual compra de um segundo imóvel. E outra questão importante é que ele não pode ser proprietário, promitente comprador, usufrutuário, cessionário de imóvel no mesmo município onde ele trabalha ou da sua residência. Isso também inclui na Grande São Paulo, nas grandes cidades, metrópoles, inclui também os municípios limítrofes e os integrantes da mesma região metropolitana. Ou seja, se ele tiver um outro imóvel na mesma cidade, numa cidade que seja limítrofe aonde ele pretende comprar, ou integrantes na mesma região metropolitana, ele não vai poder usar o FGTS. Ele teria que quitar ou vender esse imóvel para poder pleitear o uso do FGTS no novo imóvel. Tá? Só uma pergunta, Gilberto, que está aqui também. Caso para construção é possível usar o FGTS, entende-se como construção, inclusive uma reforma. A pessoa já está com a casa, tudo, quitou a casa dela, mas quer fazer uma ampliação. Para reforma, não. Reforma, não. O que pode acontecer é assim, ele faz um financiamento para reforma, tá? Do imóvel, aí ele faz a reforma. Aí ele quer, depois que ele fez o financiamento da reforma, e ele tem um financiamento no SFH a pagar, ele pode utilizar para amortizar esse financiamento. Que é uma boa. Agora, na entrada para a reforma, não. Tá? Então, ele tem um financiamento no SFH de reforma. Aí ele vai poder usar para amortizar ou para pagamento de parte de prestação. Só para deixar... O FGTS, como para o financiamento da reforma, não é permitido, como se fosse uma entrada, por exemplo, para financiar menos a reforma. Não é possível. Mas depois que o financiamento está concedido regularmente no SFH, é permitido ao trabalhador usar o FGTS para amortizar ou para pagar a parte de prestação. Esclarece para os nossos ouvintes a sigla que você está usando, Gilberto, porque muita gente não sabe. Qual sigla? O FSH. Ah, tá. O SFH é o Sistema Financeiro da Habitação, né? Isso. É um sistema que foi criado praticamente um pouquinho antes até do FGTS, que você mencionou anteriormente, em 1964. Ele tem como objetivo, assim, propiciar a compra do imóvel próprio para os brasileiros e principalmente das castas menos abastadas, né? Então, esse é o fundamento inicial e até hoje continua do SFH. Nós temos o SFI também, se você puder explicar, não. O GEO-SFI é o Sistema Financeiro Imobiliário. Ele foi criado em 1997 e ele visa contemplar os financiamentos
que não podem ser no SFH. Então, com valores acima de 1,5 milhão, que é o limite atual do SFH, ou de imóveis comerciais, financiamento para pessoa jurídica, tudo que não pode ser efetivado no SFH pode ser financiado no SFI. Ele inclusive ele é muito mais liberal, vamos dizer assim, em termos de regramento do que o SFH. O SFH tem essas regras, né, de utilização, e o SFI não, é livre, inclusive a taxa de juros é livre, tudo é livre, e a fonte de recursos é livre também dos bancos. Tá ótimo, obrigada. Então, continuando aqui. Então, só para esclarecer, as regiões metropolitanas, como é uma coisa assim que é mutável, às vezes são criadas, são extintas e tal, então, para você saber as regiões, no site da Caixa, conforme está a apresentação, assim, tem essa descrição atual. Ou até no site do IBGE também, tá? Mais ou menos o que a pessoa vai encontrar como as regiões metropolitanas. Você fala, as regiões metropolitanas existentes no país. Então, são porque nós colocamos regiões. Anteriormente que, por exemplo, se o cliente que pretende comprar já tem um imóvel e onde ele pretende comprar o novo for na mesma região metropolitana, então, por exemplo, São Paulo, você tem Osasco, Barueri, você tem Poá, você tem uma série de cidades que são limítrofes e que fazem parte da Grande São Paulo. No Rio de Janeiro, a mesma coisa, Belo Horizonte, Brasília e assim por diante. A gente tem algumas regiões metropolitanas no país. Então, a definição dessas regiões tem no site da Caixa e tem no site do IBGE também. Porque, assim, isso é uma coisa que muda, né? Então, são criadas novas, né? Dependendo do crescimento das cidades e assim por diante. Tá? Então, a questão da região metropolitana é importante isso, ou seja, você já tem um imóvel, por exemplo, em Osasco, aí você quer comprar em São Paulo, por exemplo. Se você já tem um imóvel em Osasco, não é a mesma cidade, mas é uma cidade limítrofe. Então, você tem um impedimento. Por quê? Porque é limítrofe e porque é na região metropolitana de São Paulo. Então, nesse caso, é um impedimento para usar o FGTS, se você já tiver esse imóvel, tá? E outra coisa importante, assim, para a definição aonde que é o município de ocupação principal do cliente. É aquele onde você tem a fonte informada na declaração de imposto de renda. E quando a pessoa for isenta, ele vai ter que declarar isso sob as penas da lei. Isso é importante para definir aonde ele trabalha, onde ele mora, tá? Ok? Porque é um conceito que é um impedimento se você já tiver imóvel naquele local, ok? Ou na região metropolitana, ou limite, como a gente falou anteriormente. Então, agora é aquilo que você falou anteriormente, sobre a questão do imóvel, né? Da o que precisa ter para conseguir o financiamento, para conseguir utilizar, né? Retirar, sacar, né? Como que faz? Isso. Então, o imóvel tem que ter alguns critérios, né? Vamos acompanhar o que a gente pode falar sobre isso aí. Então, ele tem que ser urbano, não pode ser rural, porque imóvel rural não pode usar o FGTS, ok? E, normalmente, a linha de financiamento do SFH é para imóvel urbano. Tem algumas linhas de habitação popular, que é no programa PNHR, né, que é de habitação rural. Mas aí é um programa à parte, que faz parte do Minha Casa Minha Vida e que vai estar contemplado provavelmente no programa Casa Verde e Amarelo. Tá? Ele tem que estar desembaraçado, como eu falei anterior, de ônus, dependências de inventários, partilhas, né? E não pode ter cláusula de usufruto. Ele tem que estar em dia com o IPTU e com a taxa de condomínio e tem que ser destinado, isso é uma coisa importante, para a residência do proponente. Então, por exemplo, você não tem renda para financiar sozinho. Aí você vai comprar junto com o seu irmão, por exemplo, com o seu primo. Para ele usar o primo, usar o FGTS, ele tem que se comprometer a morar no imóvel, senão ele não pode utilizar. E também sob as penas da lei, ou seja, se ele estiver mentindo e for uma eventual fiscalização, pode haver a reversão dos valores utilizados, né? Então, tem que ser correto isso. Vamos continuar, vamos ver a próxima.
Então, outra coisa importante, para você fazer o financiamento e utilizar o FGTS, é feita uma avaliação, uma vistoria por um engenheiro ou um arquiteto credenciado pelo banco, né? Então, o imóvel ele tem que estar com condições de habitabilidade, sem vício construtivo e que tenha condições da pessoa morar, tá? Que nós falamos anteriormente, tem que estar situado onde o comprador tem a ocupação principal, ou pode ser num município limítrofe ou integrante da mesma região. É a importância da região metropolitana. Então, por exemplo, você trabalha em São Paulo, mas mora atualmente em Itapevi, por exemplo. Então, como faz parte da região metropolitana de São Paulo, você pode fazer a compra em São Paulo, tá? Ou em Itapevi, ok? Mas se eu trabalho em São Paulo, mas eu quero uma residência no Rio, porque é um trabalho que eu estou fazendo e eu pretendo voltar para o Rio, eu não posso fazer isso. Então, existe essa questão, mas aí se você não tiver, essa já é uma exceção. Tem muita regrinha no FGTS. Então, você pretende morar no Rio e você vai trabalhar no Rio. Então, se você não tiver nenhum outro imóvel no seu nome, é possível você fazer o financiamento no Rio de Janeiro. Tá? Desde que você declare que vai morar lá. Tá? Se você tiver outro imóvel, você tem que comprovar que você já está há pelo menos 1 ano na cidade do Rio, morando lá. Entendi. Tá? Dependente então, é assim, é para onde você trabalha, onde você mora. Então, se você pretende morar, então você vai ter que ter um período de adaptação, né? Você não vai para o lugar e já compra o imóvel, geralmente. Não. Mas tem pessoas que querem fazer isso, né? Não, que vão com então, é possível. Se você não tiver outro imóvel, é possível você fazer isso. Se você tiver outro imóvel, aí você tem que comprovar que já está há 1 ano onde você está pretendendo comprar. Tá? Tem algumas regrinhas aí pegadinhas. Inclusive, isso é muito assim, verificado pelos bancos, né? Então, os bancos são exigentes nesse aspecto aí. Tá? Porque tem muita coisa que se quer driblar, né, a legislação, então tem que tomar cuidado com isso. Mas é possível, então. Tá? Outra coisa é que o valor de compra e venda, avaliação, não pode ultrapassar o limite do SFH, né, que é o Sistema Financeiro da Habitação, que atualmente é de R$1,5 milhão, ou seja, é um valor razoável para Gilberto, me fizeram uma pergunta. Tem aumentado? Como esse valor do FGTS, que você pode usar o FGTS, aumenta com o tempo? E é sabido que os imóveis se valorizam com o tempo. Então, de repente, um imóvel que podia ser comprado com o FGTS, como houve com o imobiliário, ele já não se enquadra mais. É isso? Aconteceu isso também com alguns imóveis? Não, é assim, é o contrário, né? Então, você comprou um imóvel na época, ele estava acima do limite, vamos supor. Na época, o limite era 500 mil. Aí você comprou um imóvel que valia naquela época 600 mil. Então, você não pôde usar o FGTS na entrada. Não, okay? Isso eu entendi. Mas a pergunta que fizeram foi a seguinte: vamos supor que eu tenho um amigo que adquiriu um imóvel na época que valia 500 mil, mas esse imóvel hoje vale 1.600.000. Não, aí não importa, não importa. O que importa é no momento da compra. Não, eu sei. No momento da compra, me perguntou o seguinte, deixa eu acabar a pergunta, só para você entender. Okay, na época que ele comprou aquele imóvel, naquele condomínio fechado, ele conseguiu comprar usando o FGTS. Agora, esse outro indivíduo que nos procurou no escritório, ele não vai conseguir comprar os imóveis com o FGTS, porque aquele condomínio, o padrão, que o imóvel ele valoriza com o tempo. Alguns imóveis valorizam muito, inclusive. E aquele condomínio, as casas daquele condomínio já não se enquadram mais em 1,5 milhão que estaria enquadrado no FGTS. Então, não é porque o seu amigo comprou com o FGTS, se você demorou muito, ou foi uma outra época, pode ser que você não consiga comprar, não é isso?
Isso, não, agora eu entendi. Ou seja, a pessoa comprou um imóvel que foi valorizado com o tempo, ele vai vender esse imóvel e o comprador, lógico, se é um novo financiamento, vai existir um novo enquadramento para o uso do FGTS. É Então, isso no que eu momento que ele está comprando, quanto vale esse imóvel? Se for até 1,5 milhão, ele pode usar. Se for acima de 1,5 milhão, ele não vai poder usar o FGTS. E você acha que está acompanhando o FGTS, o uso do FGTS, em termos de valor, acompanha o mercado imobiliário, a valorização do mercado imobiliário, ou muitos imóveis, mesmo como desse exemplo, saíram da faixa, que antes era possível comprar com FGTS, e agora, com a valorização do imóvel que nós tivemos esses últimos Então, tempos? Luiz, essa é uma questão assim um pouco controversa, porque assim, o que vale sempre no momento da compra, Ah, né? entendi. Então, isso sempre vai acontecer. Então, sempre vai ter essa questão em andamento. Eu tenho uma opinião pessoal que, se for para a moradia do trabalhador, não deveria ter esse tipo de limite. Ou Entendi. seja, ele está comprando um imóvel para a residência dele. Não devia ter esse limite, mas Até só que é a lei 8.036, que é a lei do FGTS, tem esse regramento. até E porque, a né? disciplina do Conselho Curador estabelece os limites. E, periodicamente, o Conselho Monetário Nacional tem aumentado. Então, nos últimos anos, subiu assim, bastante, ficou um valor até razoável. Isso que eu Ou queria seja, para saber. a maioria da população, né, é possível comprar um imóvel no SFH utilizar o FGTS. Logicamente, algumas regiões, alguns bairros que são mais valorizados ou que têm imóveis de maior valor, aí não será permitido atualmente, né? Esse tipo de utilização, existe o judiciário aí, algumas pessoas conseguem, por meio de ação judicial, utilizar, mas assim, o normativo que permite é até 1,5 milhão. Tá Se bom. passar de... Tá? Então vamos continuar aqui. Pronto. Aí que a gente vai falar, a gente até antecipou, que é a questão dos limites do SFH, né, do Sistema Financeiro da Habitação. Então, o que a gente pode falar aqui, que a gente tem uma tabela aqui, aí você pode ver que houve uma evolução muito grande do Nossa, valor, é né? mesmo, hein? Então, você começa em 94, era 140 mil, e hoje é 1,5 milhão. Então, de certa forma, o Banco Central, por meio do Conselho Monetário Nacional, tem estimulado essa questão, e nós vamos caminhar, Luiz. Eu acredito que, assim, essa questão de liberalidade é uma questão de tempo. Com o tempo deve ser normalizado dessa forma. Por Até enquanto, não, porque porque, assim, também tem outra questão que os recursos são escassos, né? Então, o FGTS, ele fomenta a habitação popular. Então, os maiores saldos claro, de FGTS é que permitem que se financie a habitação popular. Se você facilitar em demasia o saque do FGTS, você vai acabar com a galinha dos ovos de ouro da habitação popular. Então, a gente tem que criar outros tipos de fonte, né? certo. Então, você vê, o governo está com dificuldade de orçamento, de arrecadação, já estava, e veio a questão da pandemia, que complicou ainda mais. Então, é uma definição que tem que ser feita, né? Que eu acho que é uma pergunta importante, né? O FGTS hoje é o grande fomentador da habitação popular. Se você permitir muito o saque das contas, você vai inviabilizar isso, ou você vai ter que criar outra fonte de recursos, tá? Então, Não aqui sei, é o... Desculpe. não seria o Então, objetivo esse, né? O objetivo realmente é esse, a moradia popular, até porque existe o SFI, existe a alienação fiduciária, as outras formas das pessoas que querem imóveis de padrão mais elevado se utilizam, né? Tem acesso. isso. Então, aqui está os limites no tempo, né? Isso aqui é o valor máximo do imóvel, né? E nós também temos a outra tela que tem o limite de financiamento. Antigamente também era por valor, até 2013, e agora, a partir de 2013, passou a ser um percentual do valor do imóvel. Tá? Então, o padrão hoje do SFH é 80% do valor do imóvel.
certo? E agora, para quem financia utilizando o sistema de amortização constante, o SAC, ou o sistema de amortização crescente, o SACRE, que tem uma pressão maior, que permite uma amortização maior, que tem menos risco de crédito para o cliente, pode financiar até 90% do valor. Mas, em geral, os bancos, por questões de compliance e por questões de capital, financiam até 80%. Não financiam até 90%. A não ser que seja um imóvel na planta, que aí é possível que alguns bancos financiem um pouco mais, até 90%. Mas, em geral, uma compra normal, sem ser um imóvel na planta, em que o banco financiou a construção, é 80%, tá? Em geral. E na sua visão, Gilberto, todas essas melhorias do FGT, do uso do FGTS, é um das molas propulsoras das vendas, né? Não pararem, né? Mesmo na pandemia, houve uma crescente de vendas de imóveis, né? Pode-se dizer que o uso do FGTS ele praticamente estaria sendo usado em vários negócios? Sim, com certeza. Mas eu acho que o fator principal, além da questão do FGTS, é a redução dos juros, né? Sim, Nós tivemos uma queda assim muito grande da taxa de juros dos financiamentos, né? Que você chegou a ter, o SFH, por exemplo, tem um limite de 12% do custo, né? E tinha época que estava 10%, 11%. E hoje você tem financiamentos abaixo de 7%. Então, isso fez com que as pessoas tivessem mais capacidade para poder emprestar. Possibilitou mais famílias poderem adquirir o imóvel ou comprar um imóvel de maior valor, né? Então, aí depende da escolha das pessoas. Entendi. Tá? O FGTS auxilia. Se você gostou, dá um like. Se não gostou, dá um dislike.